Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Tarcísio de Freitas, que parece que está brigando com Alexandre de Moraes para tentar reverter o bloqueio do X, né? Ele teria feito uma proposta para o Alexandre de Moraes para tentar reativar o X no Brasil, para dar uma saída para o Alexandre de Moraes, né? Porque eu vou te falar um negócio, de repente é uma saída boa, o Alexandre de Moraes devia prestar atenção nisso daqui, né? Eu vou explicar para vocês qual é a proposta do Tarcísio de Freitas, mas eu já te adianto que, segundo o Igor Gardelha, aqui, repórter do Metrópolis, que o Alexandre de Moraes teria recusado imediatamente, né? A gente vai ver que isso daí está ligado a algumas outras coisas que têm acontecido, até declarações do Bolsonaro de que seria ruim o impeachment de ministro do STF, e, de novo, muita gente está encarando isso como se fosse um recuo do Bolsonaro. O Bolsonaro recuou, não quer mais o impeachment do Alexandre de Moraes. Não, não. O protesto dia 7 de setembro é pelo impeachment do Alexandre de Moraes. O Bolsonaro vai estar lá. Pode levar a faixa pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes, sim. Não tem esse negócio, não. O protesto é para isso, né? O que aconteceu, o que o Bolsonaro falou, é que impeachment de ministro do Supremo nunca é bom. Mas isso a gente sabe, realmente não é bom. Não deveria ser assim que as coisas deveriam ser resolvidas, né? A questão é que justamente o ministro não deixa outra alternativa. E a gente vai ver que nesse caso aqui era uma boa saída que teve e o ministro falou que não tem. Ou pelo menos é o que está dizendo o Igor Gardelha. A gente tem que sempre tomar cuidado porque esses jornalistas do Metrópolis, né, da mídia em geral, são esquerdistas pra caramba. Essa notícia foi sugerida por Thalassaya, Eu Prefiro Química Orgânica e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem que o Alexandre de Moraes tentou fazer com o X o mesmo que fez com o Telegram, né? O Telegram, ele chegou a ameaçar fechar e não sei o que lá e coisa e tal. Aí quando foi na última hora, o Pavel Durov voltou atrás e nomeou uma pessoa no Brasil e atendeu as ordens de bloqueio do Alexandre de Moraes e fez a coisa toda e pronto, né? Ou seja, é isso que o Alexandre de Moraes queria fazer com o X. Ele achava que ia conseguir emparedar o Musk, que quando que o Elon Musk visse que estava perdendo muito dinheiro, que ia perder dinheiro com a Starlink, ia perder dinheiro com o X e não sei o que lá, que o Elon Musk finalmente iria ceder e iria aceitar as ordens absurdas do Alexandre de Moraes. Só que isso não está levando em conta, como eu já expliquei em outros casos, que o Elon Musk tem uma agenda muito, muito maior do que meramente o X no Brasil. O X aqui no Brasil nunca foi um mercado significativo, tem muito usuário, é verdade, mas em termos de propaganda nunca foi muita coisa, nunca conseguiu ganhar dinheiro aqui no Brasil de forma significativa. E a Starlink, é verdade, o Elon Musk está perdendo dinheiro com a Starlink devido a essas ordens do Alexandre de Moraes, mas a verdade é que o Brasil precisa muito mais da Starlink do que a Starlink precisa do Brasil, né? Então, aqui também a gente pode ver um checkmate muito grande em outro sentido. O Alexandre de Moraes estava pagando para ver, para esperar o Elon Musk piscar, para ele voltar atrás e coisa e tal. Só que não parece que vai acontecer. E daí, ou seja, o que o Tarcísio propôs para o Alexandre de Moraes foi uma maneira dele voltar atrás de forma consistente, né? Então está dizendo aqui a coluna do Igor Gardelha que em encontro recente o governador Tarcísio de Freitas fez uma proposta ao Alexandre de Moraes para tentar reverter o banimento do X. Um outro pano de fundo dessa história aqui é você ver que muita gente está querendo levar o Tarcísio de Freitas para o lado da esquerda, tá? E o Tarcísio não quer ir, mas o pessoal do governo Lula quer muito isso, quer muito que o Tarcísio de Freitas seja um sucessor do governo Lula, né? Só que o Tarcísio sabe que isso seria suicídio político dele. Enfim, nesse encontro aqui, né, aí eles botam aqui a imagem do Tarcísio de Freitas conversando com Alexandre de Moraes aqui, coisa e tal, ou seja, dando a entender que o Tarcísio estaria se bandeando para o lado de lá, né? Mas na verdade ele fez a proposta, segundo eles estão dizendo aqui, ó, de acordo com o relato de aliados. Então é importante notar que não foi o Tarcísio que falou isso, não foi o Alexandre de Moraes que falou isso, foram aliados, ou seja, foi vozes na cabeça do Igor Gardelha, né? Tarcísio teria argumentado que o banimento de uma rede social é ruim para o Brasil, sobretudo em um momento que a economia de conhecimento é a bola da vez. A proposta do governador previa que o recurso tivesse como base prioritariamente argumentos econômicos em defesa de manutenção da plataforma no país. Ou seja, qual que é a ideia? As propostas que tem agora, os recursos que tem agora, que foi aquele recurso que o Nunes Marques está apreciando, vai jogar para plenário, tem como base os argumentos jurídicos, dizendo que Alexandre de Moraes errou ao exigir que o X tivesse representante no Brasil. A lei não fala isso, né? E também errou ao exigir que o X tirasse perfis, porque a lei é contra, proíbe o banimento de perfis aqui no Brasil.
O Marco Civil da Internet permite até a retirada de postagens, mas não do perfil, do usuário em si, né? Então, ou seja, são argumentos jurídicos. Só que argumento jurídico, para o Alexandre de Moraes voltar atrás, fica feio para ele, né? Porque ele, em tese, é o grande entendidão lá, o bambambam dos jurídicos todos lá, né? Então ficaria feio para ele voltar atrás. O que o Tarcísio de Freitas provou? O Xandão, olha só, o Elon Musk já comprou sua briga, já mandou lá, já deu raise lá no poker, e a gente sabe que tu tá com um par de dois aí que não vai a lugar nenhum nessa briga. Então, no final das contas, se você quiser sair dessa enrascada, tem um outro argumento aqui, o argumento econômico. Que aí, de repente, você fala lá na corte, fala, pensando bem, uma vez que tem a questão econômica também a considerar, a gente volta atrás e coisa e tal, e pronto, e dá um jeito de desbanir o X, de não prejudicar os brasileiros. Porque, de fato, né, como o Tarcísio está colocando aqui, o banimento do X, e eu já coloquei em vários vídeos também, prejudica muito mais os brasileiros do que prejudica o Elon Musk no final das contas. O Brasil é sim uma plataforma muito importante para o X, mas em termos econômicos não é essa coisa toda, em termos de anúncios e coisa e tal, não é essa coisa toda o Brasil, né? A Starlink é também uma coisa muito importante para o Elon Musk, não tenha dúvida. O Alexandre de Moraes pode tentar punir o Elon Musk através da Starlink aqui no Brasil, mas isso vai ter limite, porque em algum momento a Starlink pode sair do Brasil, né? E é o que eu falo para vocês. O Brasil é importante para a Starlink, mas a Starlink é muito mais importante para o Brasil do que esse pessoal pensa aí. Então, ou seja, é uma coisa que não é a mesma coisa, não é o mesmo patamar que eles estão tratando, né? O Alexandre de Moraes, nessa brincadeira, pode jogar o Brasil 20 anos de atraso aí em telecomunicações no campo, infelizmente, né? Enfim, o que o Tarcísio quis falar para o Alexandre de Moraes é o seguinte, olha só, eu boto um argumento econômico. Não vai ser um argumento técnico, você não vai precisar dizer que estava errado, você vai dizer, não, estava tudo certo o que eu fiz, mas considerando argumentos econômicos e coisa e tal, eu volto atrás no bloqueio do X e coisa e tal, e isso ainda livra o resto do pessoal, porque lá no STF, vocês sabem, o pessoal está seguindo o Alexandre de Moraes, está continuando apoiando ele, coisa e tal, mas está todo mundo ficando cada vez mais complicado com isso. Todo mundo achava que ia ser uma empreitada rápida do Elon Musk e do Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes ia proibir o Elon Musk, ia acabar, bloquear o X, ia tirar dinheiro da conta da Starlink, e aí o Elon Musk ia voltar atrás e pronto, tudo resolvido, tá vendo? Domei o Elon Musk, muito melhor e coisa e tal. Só que esse pessoal não está contando com a agenda do próprio Elon Musk, como eu já expliquei. O Elon Musk quer fazer o caso do Brasil um exemplo para os Estados Unidos e para a Europa. Então ele não vai atender isso, ele quer que dê merda aqui no Brasil, ele quer que dê problema aqui no Brasil, né? E daí, ou seja, com essa história toda, o Alexandre de Moraes acabou dando força para o Elon Musk lá nos Estados Unidos, então o Elon Musk não vai voltar atrás. Isso gerou um problema, porque, de novo, está ficando cada vez mais chato para o pessoal aqui no Brasil, a população em geral já está ficando chateada com a falta do Twitter, eu tenho falado sobre isso lá no vídeo Hoje no X, né? Eu tenho agora um canal Hoje no X em que eu reporto o que está acontecendo no X. Para quem não quiser instalar VPN e entrar no X, eu dou uma descrição do que está acontecendo ali no X. Então quem quiser ver, eu vou botar até o link do vídeo de hoje aqui na descrição desse vídeo. Para quem quiser ver o novo canal, lá, se inscreve lá também para ficar acompanhando esse negócio do X por lá, né? Enfim, de repente o Alexandre de Moraes queria voltar atrás, só que ele falou que não. Ele disse aqui que nem tente, nem insista, teria dito o ministro da Corte, de novo, de acordo com interlocutores ou vozes na cabeça do Igor Gardelha, a gente nunca sabe, né? É possível, porém, que isso tenha sido verdade, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que teve uma frase do Bolsonaro que chamou muita atenção numa entrevista dele com o pessoal da Auriverde. Não, o Bolsonaro não recuou nada, tá? A proposta para o dia 7 de setembro continua sendo o impeachment do Alexandre de Moraes, o Bolsonaro vai estar lá, não está proibido de forma alguma levar faixas pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes, né? Não teve nada disso. Teve jornalistas falando isso, jornalistas falaram que estão querendo proibir faixas com os dizeres de impeachment do Alexandre de Moraes, mas não, se Bolsonaro não falou isso, eu não acredito. Jornalista da Globo falando isso, eu não acredito. Bolsonaro falou na entrevista que impeachment de ministro do Supremo é algo ruim. E eu concordo com o Bolsonaro, né? Não deveria ter esse tipo de coisa, né? A gente esperava que esses casos todos fossem resolvidos meramente com a boa vontade do ministro, o ministro percebendo que fez uma cagada e voltando atrás, né? Mas parece que está difícil do ministro perceber que está fazendo uma cagada, então a alternativa que resta é impeachment do ministro do Supremo. É isso que vai o pessoal pedir lá no dia 7 de setembro, né? Então, essa história aqui, isso aqui é o Brasil 247, tá?
dizendo que Bolsonaro recua e sugere que impeachment de Moraes não é bom, não sei o que lá, isso é lorota, é o pessoal querendo jogar lama no Bolsonaro. Não, o Bolsonaro disse na entrevista da Auriverde que, no final das contas, caçar um ministro não é bom. Não falou, nem falou no nome do Alexandre de Moraes, caçar um ministro não é bom. Mas é aquele negócio, eu concordo, não é bom. A mesma coisa que eu falei com o caso lá do Pacheco e o impeachment, que ele falou que queriam uma proposta bem embasada para o impeachment. É lógico, ninguém quer uma proposta mal embasada para o impeachment. Nesse caso, o Pacheco está certo, ele não está falando nada de errado. E o Bolsonaro também não recuou nada. O que ele falou foi, é ruim um impeachment de ministro supremo. É ruim, eu concordo. Não deveria ser assim que a coisa deveria funcionar. Imaginava-se que o Alexandre de Moraes ia perceber que ele fez merda e voltar atrás, né? Aliás, está muito engraçado isso, só fazendo um outro parênteses aqui, né? Eu tô vendo um pessoal aí, o pessoal da teoria da conspiração, dizendo, não, porque eu não entendo quem que tá por trás do Alexandre de Moraes, quem é que tá fortalecendo o Alexandre de Moraes, que deve ter grupos muito poderosos por trás do Alexandre de Moraes e não sei o que lá e coisa e tal. E é o que eu falo para você, meu amigo, não vai nessa linha, não. O que acontece? O Alexandre de Moraes fez besteira, errou, fez burrada. É assim, é isso mesmo, é muito mais provável essa hipótese do que ter uma conspiração de pessoas que estão por trás do Alexandre de Moraes. Aliás, até a The Communist falou aqui que o Alexandre de Moraes tem ego gigante e muita coragem. Embora essa reportagem aqui o pessoal esteja ressaltando como se fosse um elogio ao Alexandre de Moraes, né? Se você vê a reportagem em si, é uma crítica, né? Tá dizendo que o cara fez merda, o cara fez besteira, né? E a Comunista é comunista, né? Ela é comunista mesmo, é de esquerda a revista. Então, e eles próprios estão falando, a esquerda mundial como um todo, embora o Alexandre de Moraes estivesse achando que a esquerda mundial iria ficar do lado dele, coisa e tal, até ficou, no primeiro momento, até as empresas criticaram o Elon Musk, até porque criticam o tempo todo, né? As empresas de mídia mundial criticaram, mas no final das contas perceberam a fragilidade do caso que o Alexandre de Moraes tem. O que está acontecendo aqui no final das contas, aqui ó, eles explicam aqui, ó, no entanto, a resposta do juiz ultrapassa as normas de proporcionalidade e parte da explicação para essa abordagem draconiana são leis intervencionistas do Brasil sobre liberdade de expressão e eles agora buscam policiar crimes contra a democracia, como fake news e mídias sociais e coisa e tal. Ou seja, uma coisa que não faz sentido nenhum no final das contas, eles próprios reconhecem. E detalhe, né, estou dizendo que como se existissem leis draconianas no Brasil. As leis draconianas que eles consideram contra a liberdade de expressão aqui no Brasil é os crimes de calúnia, injúria e difamação. Eu já expliquei para vocês que são draconianos mesmo. São absurdos. Essa história de você xingar o outro de alguma coisa, isso já é crime de injúria, é um absurdo. Em lugar nenhum do mundo existe esse tipo de coisa. Só aqui no Brasil que xingar os outros é proibido, porque, não, crime de injúria e não sei o que lá. Como assim, pô? Crime de injúria é nada. Se a pessoa tem ego frágil a ponto de achar que o que eu falo afeta ela, o problema é dela, não é meu, né? Enfim, então essa é a história, tá? O Tarcísio fez a proposta, era uma boa proposta, parece que o Alexandre de Moraes não vai recuar. E não vai recuar por quê? Porque o Alexandre de Moraes é burro, tá investido nessa proposta, ele não quer voltar atrás, vai acabar tomando um tombo muito maior, né? Teve também esse outro fato aqui, que foi anunciado agora, mas que teria acontecido já alguns dias atrás. Então foi antes, inclusive, dessa proposta do Tarcísio para o Alexandre de Moraes, né? Logo depois disso daí, convidaram o Tarcísio para conversar com o Alexandre de Moraes e vários ministros do governo Lula. Aqui é um outro assunto diferente. Isso daqui é o governo Lula querendo cooptar o Tarcísio de Freitas. Eles estão desde o início querendo fazer isso, querendo trazer o Tarcísio de Freitas para o lado dele. O Tarcísio de Freitas sabe que entrar do lado do Lula é simplesmente suicídio político, é acabar com a chance que ele tenha qualquer futura no Brasil, né? Então parece que aqui, ó, o governador de São Paulo foi convidado para uma recepção no apartamento do ministro no dia 30, no dia que o Alexandre de Moraes decretou o banimento do Twitter, mas teria se recusado aí. Olha quem ia nessa reunião. Lewandowski, Jorge Bessias, Geraldo Alckmin, Cristiano Zanin, Edson Fachin e Dias Toffoli. Ou seja, o Pacheco também e o David Alcolumbre. Tava a galera toda nesse encontrozinho do Alexandre de Moraes, em que ele certamente está cobrando todo mundo manter o apoio a ele, né? E o Tarcísio pulou fora. O Tarcísio está fazendo o correto. Tem que pular fora mesmo. Essa turma aí é a turma do suicídio político. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.